Não sei se você gosta de debates, sabe, de assistir debates. Eu acho muito interessante, eu gosto particularmente. Eu gosto de participar muito, gosto mais de ver o pau quebrando lá, mas eu não gosto muito de, sabe? Eu gosto de ver os outros assim, se pegando e tal, aquela coisa toda, mas eu não gosto muito de participar. Nós temos um problema sério no Brasil. É raro ver um debate bom no Brasil, um bom debate. Por quê? Aqueles que gostam de debate, as regras de debate, né, como funciona, uma das primeiras funções no debate, a primeira coisa, é a definição de termos. Você precisa definir os termos. Você precisa definir o que você quer dizer com alguma coisa. Senão não rola o debate. Eu já assisti vários debates em que as duas pessoas estão brigando entre elas. Se alguém falasse assim, ó, o que você está querendo dizer com isso? O que você está querendo dizer com isso? Você vê que ia acabar a briga. Porque parece que um tinha um pensamento sobre aquela palavra e o outro estava pensando em outra coisa, não estava falando a mesma língua. E isso acontece muito. Por exemplo, no ramo teológico, se alguém chega para você e pergunta assim, você é um reformado? O que você quer dizer com reformado? Porque na cabeça de algumas pessoas, se você crê na predestinação, você é reformado. Na cabeça de outras pessoas, você tem que crer nos 5 solas lá da Reforma Protestante. Na cabeça de outras pessoas, você tem que crer nos 5 solas da Reforma Protestante e nos 5 pontos do calvinismo. Na cabeça de outras pessoas, você tem que crer nos 5 solas da Reforma, nos 5 pontos do calvinismo e ainda ser aliancista, amilenista, e você não está entendendo desse sistema, você vê bagunça aqui, é uma discussão. Você percebe? Aí você fala assim, você é reformado, você fala assim, o que você quer dizer com isso? O que está na sua mente quando ouve uma palavra dessa, reformado? Oh, tem gente que vai achar que você fez uma lipo só. Você é reformado? Harmonização facial. Fez uma harmonização facial, você não reforma, você é um cara reformado, passou por uma reformulação. Pode ser. Mas perceba, é difícil, são termos que você precisa explicar antes de começar um debate. E talvez, se um pentecostal conversasse comigo, ele ia falar assim, eita, essa pessoa é reformada, obviamente. Mas talvez se um presbiteriano raiz conversasse comigo, eu ia falar assim, não, esse cara não é reformado não. Perceba? Depende do conceito que as pessoas têm, do que é ser reformado. E você pode jogar isso para todas as áreas, se você quiser. Né? E é impressionante no Brasil como nós temos palavras assim sendo jogadas. Né? Por exemplo, o que está na moda é o negacionista. Você é um negacionista? Por que você quer dizer com negacionista? Porque negacionista pode ser aquele que acha que o Covid é uma grande armação, é uma grande conspiração, que esse negócio não existe, que de alguma maneira estão tirando a vida das pessoas. Tem um pessoal doido assim, que acredita nisso daí. Ou negacionista é aquele que sabe que o Covid existe, mas que acha que máscara não funciona. Ou negacionista é aquele que o Covid existe, mas acha que máscara funciona e o lockdown não funciona. O que é negacionista? O que é... Percebe? O termo é jogado assim, ó. Você é um negacionista, mas o que é negacionista? O que é um calvinista? O que é um reformado? O que é... Enfim, perceba que nos debates hoje é preciso definir os termos. Talvez você converse com alguém e essa pessoa fala assim, eu sou feminista. O que é ser feminista? Feminista é alguém que defende salários iguais para homem e para mulher? Ou feminista é alguém que acha que mulher tem que ser pastora também? Uma pessoa um dia me acusou de machista. Sabe por quê? Porque quando a Aline teve filhos, está difícil de parar, né? Mas quando ela começou a ter filhos, ela decidiu ficar em casa. Ao invés de trabalhar, ganhar o seu dinheirinho, decidiu ficar em casa e cuidar dos filhos. A pessoa olhou para mim e falou assim, cara, é machista. Eu falei, eu não forcei ela nada. Ela falou, não, mas você tinha que forçar ela a trabalhar. Se eu forçar ela a fazer aquilo que eu não quero, eu sou um feminista. Se eu deixar fazer aquilo que ela quer, eu sou um machista. Por exemplo, como que? Peraí, defina-se. O que é ser machista? O que é ser feminista? O que é ser misógino? O que é tudo isso? Definições resolvem muita questão. Mas nós não temos isso. São palavras que são jogadas nos debates e sem saber o que de fato essas palavras significam. João está num grande debate contra os gnósticos. E ele está falando sobre o amor. Primeira parte da carta ele falou de um Deus que é luz, então o crente tem que andar em luz, porque ele tem comunhão com um Deus que é luz. Segunda parte ele está falando sobre um Deus que é amor. E se Deus é amor, o cristão obviamente também deve amar. Agora João ainda não definiu os termos, por enquanto. Isso é o que ele vai fazer no trecho de hoje. Abram lá em 1 João, capítulo 4.
Porque é nesta mensagem, é nesse trecho, que João vai definir e exemplificar o que é o amor. Até agora, ele só disse que Deus é amor, ele vai repetir isso mais para frente, e disse que nós devemos amar uns aos outros. Mas agora ele vai definir e exemplificar o que é isso. 1 João capítulo 4, versículos 7, 8, 9 e 10. Diz assim esses 4 versículos de 1 João capítulo 4. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude no entendimento desse texto. E ao falar sobre este amor tão sublime que o Senhor define e exemplifica, que possamos não só ficar maravilhados e surpreendidos com este tão grande amor, mas também, de alguma maneira, pela atuação do Teu Espírito, aplicar isso em nossas vidas, no dia a dia, ao convívio com a nossa família e com os nossos irmãos. Dirige o nosso tempo aqui de reflexão na Tua Palavra. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Como não era de se esperar para intercalar entre amados e filhinhos, você lembra no capítulo 4, versículo 1, amados. Versículo 4, filhinhos. E aí, para intercalar entre essas duas palavras tão carinhosas que João usa com os seus leitores, ele inicia o versículo 7 mais uma vez dizendo amados. E aqui, obviamente, ele devia colocar essa palavra mesmo, porque esse é o tema disso. Ele vai falar sobre o amor. Aliás, a palavra amor, depois vocês contem quantas vezes aparece nesse trecho. A primeira delas é essa, porque em grego a mesma palavra amados e amor é a mesma raiz, como no português, né? Então, amados. E aí logo depois vem uma outra, que é uma ordem que ele já disse anteriormente. Ele só está repetindo e relembrando o que ele já falou algumas vezes nessa carta. Isso é novo. Amados, amemos uns aos outros. Lembra que desde o capítulo 2, no versículo 11, essa expressão vai repetir várias vezes na carta de João, quando ele começa a falar sobre o amor. Então, amados, amemos uns aos outros. Mas agora ele vai dar um motivo para este amor, e nós já falamos sobre isso, né, sobre este amor mútuo que nós devemos ter, que é uma mensagem só sobre isso, então depois você pode assistir lá se você perdeu. Então, agora ele vai dar um motivo maior pelo qual nós devemos amar uns aos outros. João diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. O amor tem a sua procedência em Deus. Ou seja, João está dizendo que o amor só é possível por causa de Deus. Logo, logo João vai definir e vai exemplificar o amor. Mas aqui João está mostrando que a procedência do amor é divina. Deus é o criador do conceito de amor. E não só do conceito, mas de toda a prática, de toda a definição do que é amar. As pessoas têm uma dificuldade com isso, porque o amor hoje virou uma coisa muito subjetiva, né? Virou um fogo que se consome e ninguém vê. Se você lembrar da poesia, né? Virou uma coisa assim muito subjetiva, virou uma coisa muito assim inexplicável. É um sentimento que, como que eu vou explicar isso? É uma coisa que eu sinto. E João não tem nada dessas baboseiras românticas. João fala, o amor ele procede de Deus. O amor pode ser definido, o amor pode ser exemplificado. O amor é objetivo, não é subjetivo. Então o amor ele procede de Deus. Logo, nesta lógica joanina, aquele que ama é nascido de Deus. A lógica de João é mais ou menos assim: se o amor procede de Deus, aquele que procede de Deus, que é nascido de Deus, vai amar como Deus ama. É um silogismo muito simples. E o oposto também é verdade. Olha o que João diz: quem não ama
não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então João fala assim, se o amor procede de Deus e eu não amo, logo eu não procedo de Deus. Este proceder e esse nascido de Deus é exatamente a mesma expressão. Alguém que procede de Deus é alguém que é nascido também de Deus. Curiosamente, essa palavra que vai ser usada tanto do exemplo positivo enquanto positivo, no fato de que eu não sou nascido de Deus, ou eu sou nascido de Deus, está na voz passiva. Nós usamos o ativo às vezes para falar, né? Assim, quando que fulano nasceu? Mas não foi ele que nasceu, porque, enfim, é um bebezinho ali, recém-nascido. Aliás, nascido, está na voz passiva, né? Recém-nascido. Mas ele, como que ele nasceu? Não foi ele que assim, ó, agora eu vou nascer. Simplesmente ele foi nascido mesmo, né? Ele não é ativo nesse processo. Agora tem que fazer aquela forcinha e tudo mais, mas é mais a mãe que faz força. Não sei se vão 24 horas fazendo força lá, né? É a mãe que faz força do que o bebê que fala assim, acho que agora eu vou nascer. Então, João sabe disso. E isso é verdade tanto no nascimento. Tá lembrando aí, Beatriz? Daqui a pouco tem outro aí. Nem me fala. Fabiano também. Já foi. Aí a Kênia nem vem nesses dias. A Kênia fica em casa, foge de mim, assim, quando falar de vídeo, ela já nem tá vindo. Kênia, mesmo eu sei que você está assistindo, para você também. Então, isso é verdade no nascimento carnal, nosso nascimento físico, e é verdade no nascimento espiritual. Quando a Bíblia fala sobre o nosso nascimento, ela usa a voz passiva, justamente para dizer que não fomos nós que decidimos, eu vou nascer. Eu vou nascer no cristianismo. Nós fomos nascidos por Deus. Toda vez que a Bíblia usa essa expressão, é sempre na voz passiva, é alguém que é nascido. E curiosamente, o mesmo João, se você olhar lá em João capítulo 1, o mesmo evangelho, o evangelho do mesmo autor, ele diz assim, João capítulo 1, versículos 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram, voz passiva, não foram nascidos, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E hoje está dizendo que este nascimento espiritual, aquele que é nascido de Deus, ele não nasce por causa de alguma descendência natural, ou seja, não é pelo fato da pessoa que ser judeu, e naquela época essa era a ideia da pessoa judia, então ela achava que por ser judeu já estava garantida a salvação. Então fala, não é pela descendência natural. Então mesmo que você descobrir um dia aí e fala assim, olha, eu descobri que eu sou da tribo de Manassés, e que meu tataravô é um judeu, então mesmo que você descobrir isso não vai mudar nada. Não muda nada na sua vida. Agora, nada. Então não é por descendência natural, não é por sangue, não é por um benefício de nascença. João também vai dizer, os quais nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, ou seja, não foi a sua vontade, a vontade da sua carne. Não foi você que disse um dia assim, ó, quer saber, eu vou nascer. Não foi você que fez isso. Não está falando mais do nascimento físico, do nascimento espiritual. E nem da vontade de algum homem. Não foi algum homem que chegou para você e falou assim, ó, hoje você nasceu. Nenhum homem tem poder de fazer isso. Hoje você é um cristão. Hoje eu te declaro, hoje eu vou fazer você nascer no cristianismo. Não tem nenhum homem que tem poder de fazer isso. A não ser aquele que sabe fazer os partos espirituais. Mas nasceram de Deus. Então nós somos nascidos, a voz passiva, justamente porque nós somos só beneficiários desta ação de vida de nos trazer a este novo nascimento. Obviamente aqui não está falando, mas talvez do nascimento físico, mas do nascimento espiritual. Muita gente tem dificuldade de entender isso, e isso, se você tem dificuldade, fica tranquilo. Até o mestre da lei tinha dificuldade de entender essas coisas. João relata a conversa de Jesus em João 3 com Nicodemos, e aí Jesus fala assim, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Aí Nicodemos, mas espera aí, eu vou voltar a ser pequenininho,
entrar na barriga da minha mãe e nascer outra vez, eu imagino Jesus assim. Mestre em Israel e não sabe essas coisas tão óbvias. Quem nasce da carne é carne. Estou falando que é. Quem nasce do Espírito é Espírito. Importa nascer de novo 7 vezes. Por 7 vezes em João capítulo 3, Jesus vai falar para Nicodemos: importa nascer de novo, você precisa nascer de novo, você precisa nascer de novo. 7 vezes enfatizando para ele: Nicodemos, é um novo nascimento. E era um mestre em Israel. Fica tranquilo, você não tem dificuldade de entender essas coisas, o outro aí, até o mestre em Israel, lá o rabino, tinha dificuldade de entender isso também. Mas é um nascimento no reino de Deus, um nascimento espiritual, da pessoa agora ter recebido o direito de se tornar um filho de Deus. Estas pessoas que procedem de Deus, que foram nascidas por Deus, a característica delas vai ser o amor. Então, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. E todo aquele que nasce de Deus conhece a Deus. É isso que o texto diz. Então, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Lembra que sempre que João usa a palavra conhece, o que ele está fazendo? Está pegando no pé dos gnósticos que se achavam os detentores do conhecimento. E ele diz: não, todo mundo que é salvo conhece a Deus. Você pode conhecer a Deus. Você não precisa ficar preso a uma pessoa, a um ensino de alguém. Você conhece a Deus porque é nascido de Deus. Você é um filho. Você tem acesso a Deus. Por outro lado, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Perceba que a mesma lógica que ele vem tratando no livro, de dividir a humanidade em 2 grandes grupos: aquele que ama e aquele que não ama. Quem ama e quem não ama. Quem ama vem de Deus porque Deus é amor. Quem não ama não vem de Deus porque Deus é amor. Simplesmente. Agora, é claro que numa dessas a pessoa fala assim: espera aí, eu amo também. Alguém aí fora diz assim: o que eu mais gosto é amor. Aliás, eu amo todo mundo. Tem um homem que fala assim: eu amo tantas mulheres que eu quero ficar com todas elas. Eu falo assim: não é esse tipo de amor. Então o amor tem que ser definido. Está vendo? Quando, geralmente, você tem um casal que se encontra assim, né? Vão começar a namorar, um homem e uma mulher se encontram e tudo mais. E aí um fala para o outro assim: eu te amo. E o outro: eu te amo. O que os dois estão pensando? O homem está pensando assim: eu não vejo a hora de te dar uns amassos, te dar uns beijos, né? A mulher assim: eu não vejo a hora de criar uma família, de ter uns filhinhos com você. Por exemplo, esses conceitos de amor precisam ser definidos. O que é esse amor? Porque senão qualquer pessoa aí fora vai dizer assim: espera aí, eu amo. Quem disse que eu não amo? Se eu amo e Deus é amor, então eu sou filho de Deus. Todo mundo vai falar que filho de Deus. Quem não ama? Quem que você conversa aí fora que fala assim: eu nunca amei na vida, eu sou um cara ruim, sabe, ríspido, aquele cara assim, turrão, nunca amei na vida, e tem orgulho de nunca ter amado. Sempre a pessoa amou alguém, ou vai amar alguém. O problema é que o conceito que ela tem de amor, o que ela pensa ser o amor, não é o que a Bíblia define como amor. E para não entrar nesses equívocos, nesse debate, João então vai definir e exemplificar o que é o amor. Isso ele faz no versículo 9 e no versículo 10. Versículo 9 e versículo 10 começam com 2 expressões, tá, nessa estrutura literária iguais, que é: nisto se manifestou o amor. E versículo 10: nisto é o amor. Mas aí fica muito feio em português, né? Por isso que colocou consiste o amor, porque daí ficaria feio, né? Mas é basicamente isso: nisso se manifestou o amor, nisso é o amor. Então ele vai mostrar o exemplo, a manifestação prática do amor, para depois definir, mostrar o que é. Ele usa o verbo é. Isso é o amor. Esse consiste que está em veio, isso é o amor. E quando ele faz isso, ele está sendo bem dogmático e dizendo: isso é a definição por excelência e perfeita do que é o amor. Então é o exemplo e depois a definição. Curiosamente, João usa essa ordem: primeiro a manifestação do amor, para depois dar a sua definição. Porque falar é muito simples. Falar o que é o amor é muito simples. O difícil é mostrar, evidenciar o que é o amor. E João vai dizer que Deus faz isso. Ele primeiro manifesta, ele mostra, para que nesta mostragem, nesta manifestação, o amor possa ser definido.
É assim que o amor é definido, por causa desse ato de Deus. Então o versículo 9 diz assim: foi assim, ou nisso, Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Esta é a grande manifestação, a amostragem, a prova do amor de Deus. Entre nós, literalmente aqui, o William já vai até dar aquela risadinha já, né? Você sabe que não, assim, talvez a real esteja mais certa aqui, né? Porque a expressão sugere um em nós e não entre nós. Mas pode ser que seja entre nós também, mas sugere mais em nós. Então, foi assim que Deus manifestou o seu amor em nós. A expressão em grego é mais em nós do que entre nós. Tá? Ele manifestou o seu amor naqueles que são salvos. É isso que ele está dizendo, não entre nós. Embora a manifestação de Jesus Cristo tenha sido neste mundo, embora de uma maneira mais genérica e ampla, Deus amou o mundo, como nós vamos ver João 3,16, um dos textos mais famosos das Escrituras, mas esta manifestação específica que ele vai dizer aqui, este amor que ele está dizendo mais específico, é uma manifestação que só recebe quem é salvo. Quem não é salvo não recebe. Então foi assim que Deus manifestou o seu amor em nós, naqueles que são salvos. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Aí veja que ele volta outra vez para nós, para que pudéssemos nós. É muito curiosa, porque pode ser só traduzida por único. Aliás, algumas bíblias mais modernas, né, contemporâneas, com uma linguagem mais moderna, só traz único filho. Mas não traduz assim exatamente o que essa palavra quer dizer. Porque o único fica uma coisa muito simples, não é só isso que quer dizer. É o único desta espécie, é o único desse tipo. É como se João estivesse falando assim: Deus tem diversos filhos, nós somos filhos de Deus. Aliás, ele acabou de falar, nós somos nascidos de Deus. Nós somos, João capítulo 1, recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Por outro lado, há um filho de Deus, de uma determinada espécie, que só ele tem. Nós nunca seremos filho de Deus como ele é. Não é desse tipo, porque ele é filho, a teologia vai chamar eternamente gerado, coexistente com o Pai. Ele sempre foi filho de Deus. Não teve uma época em que Jesus não foi o Filho de Deus, porque ele é coeterno com o Pai. Ele sempre existiu e sempre foi o Filho de Deus. Então isso é o eterno Filho gerado de Deus. Por outro lado, mas de alguma maneira, né, nesse sentido, ele é o único Filho de Deus desse tipo. Então Jesus não tem outros filhos. Há algumas igrejas que dizem que Miguel também é filho de Deus, como Jesus, que vai estendida, né, nessas filiações. Tá? Mas o que a Bíblia fala é que, como Jesus, Deus como Deus, Jesus é o único Filho de Deus nesse sentido, o único deste tipo. Isso significa a palavra unigênito. Então Deus manda este Filho unigênito ao mundo. E o objetivo, o propósito disso, para que pudéssemos, ou seja, isso é o que propiciou, porque sem isso nós não conseguiríamos, viver por meio dele. Agora veja, essa expressão viver por meio dele deve ser entendida à luz desse contexto. Embora essa expressão viver por meio dele se refira ao todo da nossa vida, mas o que quer dizer no contexto? A prática do amor. Viver por meio dele é viver a prática do amor. Ou seja, amar só é possível porque um dia Jesus Cristo se manifestou neste mundo. E como ele se manifestou neste mundo, como Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, nós, os filhos de Deus, fomos capacitados a amar por meio dele, a viver por meio dele, a demonstrar essa característica que nos difere daqueles que não são filhos de Deus. Isso só é possível porque houve uma primeira manifestação do amor de Deus, a grande manifestação do amor de Deus. Quando nós olhamos essa expressão, né,
Deus manifestou o seu amor entre nós quando enviou o seu Filho unigênito ao mundo, nós logo lembramos de João 3,16. É um dos, talvez, textos mais decorados de toda a Bíblia. E um dos textos que as pessoas mais gostam. Mas é interessante que muita gente decora o versículo 16 e esquece dos outros. Porque o versículo 16 parece ser muito inclusivista, assim, né? Muito assim, Deus amou o mundo inteiro, muito assim. Mas esquece que tem o 16, o 17, depois. Que aí as pessoas não gostam muito. Olha o que diz ali em João 3, naquela conversa com Nicodemos, que eu já citei. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, é a mesma palavra que ele vai usar, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este, o mundo, fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Infelizmente, as pessoas são mais uma vez divididas em dois grupos. Há aqueles que creem e há aqueles que não creem. Embora o Filho seja enviado ao mundo, mas isso não automaticamente salva o mundo. Porque aqueles que creem e aqueles que creem não são condenados. Mas aqueles que não creem, é interessante esse termo que é usado, né? Já está condenado. Este não crer, não é o não crer da nossa perspectiva. Por exemplo, alguém que hoje não crê, você não sabe se ele vai crer amanhã. Por isso que a gente tem que evangelizar, nós não sabemos. Talvez você fale, talvez daqui 10 anos a pessoa creia. Então não é este não crer, é o não crer da perspectiva divina. É o não crer de Deus saber que a pessoa vai passar a vida inteira aqui sem crer. E se ele vai passar a vida inteira sem crer, nos planos eternos de Deus, já está condenado. Deus não fica naquela expectativa, torcendo, sem saber o que vai acontecer no futuro, porque mesmo que ele escreveu o futuro, né? Não fica naquela, tomara que as pessoas sentem, tomara que elas se convertam, tomara que elas... Meu amigo, Deus, isso a gente faz. A gente fica torcendo para aquele parente lá, tomara que Deus trabalhe no coração dele, tomara que o Espírito Santo, tomara que... Isso a gente faz. Deus não. Deus olha e fala assim, já está condenado. Por quê? Porque não crê. O nome do Filho de Deus. Então é este não crer. Como nós não sabemos, nosso papel não é papel de juiz. Você creu, você não creu, você não é o nosso papel de juiz. Nosso papel é de anunciar este amor de Deus ao mundo. E aí, deixa o restante ao Espírito Santo passando aí. Então é assim que o amor se manifestou entre nós, ou em nós. Foi esta manifestação. Para depois, então, no versículo 10 agora, mostrar o que é essa definição do amor. E aí ele diz assim no versículo 10: nisto consiste o amor, ou seja, nisso é o amor. Agora ele vai definir: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A definição de amor não parte do nosso amor por Deus. Agora, isso não significa que nós não amamos a Deus. Se você vê os Salmos, tem alguns Salmos que fala, expressão muito clara, não é que nós cantamos, é que nós amamos a Deus. Tem Salmos que falam isso. O salmista que fala assim, eu te amo, ó Deus. Isso é verdade, mesmo porque está na Bíblia. A Bíblia é inspirada por Deus, então se Deus inspirou o salmista a falar isso, é porque era verdade mesmo na boca do salmista. O salmista de fato amava a Deus. Então quando João diz que o amor não consiste no meu amor por Deus, ele não está anulando o meu amor por Deus. O que ele está mostrando é que o amor não pode ser definido nessa direção. Por quê? Em primeiro lugar, porque o meu amor por Deus é derivado do amor dele por mim. Eu só consigo amar a Deus porque Ele me amou. Então é um amor secundário. É um amor que depende do amor primário. Eu não consigo amar por mim mesmo. Eu amo porque eu fui objeto do amor de Deus. Lembra? Deus manifestou Jesus Cristo e aí por isso eu consigo viver por meio dele, amar por meio dele. Depois também porque, venhamos, né? E convenhamos, nosso amor é muito volútil, né? É muito limitado.
é muito inconstante. Imagina se alguém chegasse e falasse assim, ó, você quer saber o que é amor a Deus? Você vai andar com essa pessoa o ano inteiro. Você vai ver o que é amor a Deus. Gente, não tinha passar uma vergonha, né? Ia ter dias que a gente ia falar assim, você não quer dar uma voltinha? Nós somos pecadores. Então o amor não pode ser definido pelo meu amor a Deus, porque, assim, sou muito inconstante, eu dependo do amor dele, e mesmo assim, há uma natureza pecadora em mim, ainda que habita, que quer me afastar desse amor dia após dia, que quer fazer com que eu ame mais a carne, que eu ame ao mundo, que eu ame os prazeres aí, fica me arrastando, e algumas vezes a gente cede. Lembra? Lá no capítulo 1, aquele que afirma que não tem pecado, faz de Deus um mentiroso. A gente vai cair de vez em quando. Então o amor não pode ser definido nessa direção. Isso não significa que isso não é verdade. Mas o amor não consiste nisso, no seu amor por Deus. A grande definição de amor, por excelência, é na direção oposta. Mas em que Ele nos amou. Mais uma vez, João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo. Porque Deus ama a sua criação, tudo é dele, Ele criou. A gente não cria alguma coisa e não ama o que a gente criou. O que a gente cria, a gente ama. Por mais que você... Eu fui na casa da minha mãe agora recentemente, passei a semana lá, né, no aniversário dela, e quando eu era mais novo eu fiz uns cursos de pintura, mas eu era novinho. E aí tinha aquelas pinturas que eu fiz, né, ali na parede. E minha mãe, sabe mãe, né? Pega, põe no quadro, põe na parede. Você olha isso e fala assim, gente, que coisa feia, né? Mas vai jogar no lixo. Não, pode estar feio. É porque ela é mãe também, ela acha bonito. Pode estar feio, mas assim, eu que fiz. Se você for jogar no lixo, me dá que eu vou guardar, mesmo que for deixar no porão. Mas eu vou guardar. Por quê? Porque eu que fiz o negócio, assim, né? Você não vai descartar. Não é porque não está tão bonitinho, que você vai descartar. É a mesma coisa com Deus. Criou todas as coisas. Não é porque tudo está do jeito que Ele não quer, que agora Ele vai dizer assim, eu não amo, mas não, Ele criou. É obra das suas mãos. Ele veio com apreço tudo isso. Mas isso é o amor de Deus por toda a sua criação, por tudo aquilo que Ele fez. Não é este o amor, a maior definição de amor. A maior definição de amor, o texto diz, mas que Ele nos amou. A maior definição de amor é um amor particular e especial e inexplicável que Deus teve por algumas pessoas deste mundo. Quando eu falo algumas pessoas, obviamente, né? São algumas, mas são vários, espalhados no mundo em todas as eras. Mas por um grupo de pessoas que Deus decidiu mandar seu Filho para perdoar o pecado destas pessoas. E a gente pergunta, por quê? E a resposta é, por amor. Isso é amor. É aquele amor de que Deus não olhou para mim e falou assim, não, Rafael vale a pena. Esse rapaz é bom. Esse vai valer a pena. Esse vai fazer um estrago no reino de Deus. Esse daqui... Vou falar sério. Quando a gente olha para a nossa vida mesmo, com sinceridade, a gente olha para a nossa vida, o que a gente mais pergunta é assim, por quê? Por quê? Por que Deus me salvou? Isso que é amor. É olhar para as nossas vidas, para a nossa pecaminosidade, como nós somos miseráveis. E mesmo assim, Deus define o amor quando Ele me ama. Deus nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Se você está aqui e crê em Cristo como seu Salvador e é salvo, filho de Deus, você foi um objeto do amor de Deus, mas de uma maneira tão específica, particular e inexplicável, a ponto de Deus olhar para você e falar assim, você pecou, e como você pecou, eu estou irado com isso, porque o pecado faz isso na santidade de Deus, deixa Deus irado, mas eu vou aplacar essa ira, eu vou desviar essa ira. É o que o texto diz, é esta propiciação. Então Deus envia aquele Filho unigênito, aquele que não tem outro igual, aquele que é o único da sua espécie, que é Deus como Deus, coeterno como Pai,
Sabe para quê? Porque Ele me amou. Porque Ele te amou. É assim que é definido o amor. Então é um amor, olha o que é o amor divino. É o amor que abre mão daquilo que é mais precioso para Ele, que é o seu próprio Filho, em prol de nós pecadores. Perceba, quando nós definimos o amor deste jeito, desta maneira, a gente olha para a sociedade e fala assim, ó, vocês falam de amor. Tem marido que fala, eu amo minha esposa, mas não aguento ficar com ela. Eu amo minha esposa, mas estou vendo pornografia. Eu amo minha esposa, mas traio minha mulher. Fico olhando, você acha que isso é amor? Eu amo meu filho, mas está espancando o filho, não sei o quê. Eu amo o filho, mas não dá atenção, fica no celular o dia inteiro. Você acha que isso é amor? E tem gente que não consegue abrir mão desse momento de prazer de ficar no celular para dar uma atenção para o filho. Sabe o que essa pessoa precisa aprender? Como Deus ama. Porque Deus abriu mão daquele bem mais precioso, que é o seu Filho amado. Na eternidade, Deus falou que decidiu na hora da Trindade, aquela aliança eterna, que Jesus Cristo ia morrer, sabia de todo o processo, tudo o que ia acontecer, de toda a humilhação, de tudo que Jesus Cristo ia passar. Mas isso é amor. Agora, o texto começou lá no começo, lá no versículo 7. Amados, amemos uns aos outros. Parece que ficou mais difícil agora, né? essa ordem, né? Parece que ficou mais difícil. Mas está vendo que ao mesmo tempo que se torna mais difícil, o funil fica mais estreito. Assim. Aí você começa a ver aí fora e fala assim, não, espera aí. Tem muita gente que fala que ama, mas não é amor de fato. Agora eu entendo porque o caminho é estreito. Agora eu entendo porque não é largo. Não é todo... Agora dá para entender porque é estreito. Porque é um tipo de amor que é só por Jesus Cristo. É só pela capacidade dele em nossas vidas que nós podemos amar desse jeito. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deixa eu terminar lendo o texto de Hebreus, capítulo 2. Para terminarmos essa mensagem. Se você tem dificuldade de amar como Deus ama, e de fato nós sempre teremos dificuldades enquanto ainda estamos neste corpo, lembre-se disso. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Por esta razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel em relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Que Deus nos ajude nesta grande manifestação que nos capacita a amar uns aos outros, demonstrar este amor que é definido e exemplificado pelo nosso Pai. Amém?